Oi, gente, estou aqui com a inspiração desta semana e o que vem para a gente refletir é sobre o quanto nós ficamos criando pensamentos, repetindo situações ali na nossa mente em relação a histórias que a gente viveu com outras pessoas. Digamos que algo recentemente tenha acontecido na sua vida e você se sentiu ofendido, ofendida, magoado, magoada, e você está ainda remoendo aquela cena. Você fica voltando naquela cena que você experienciou ali com alguma outra pessoa, pensando como que poderia ter sido diferente, pensando que você poderia ter falado, pensando que se você tivesse dito tal e tal coisa, você teria se sentido melhor, pensando que a pessoa não entende como você é, quem você é, que ela não compreendeu o que você quis dizer, que ela foi grosseira, etc, etc, etc. Quantas vezes, né, a gente fica ali remoendo situações que já passaram, que elas já ficaram no passado. Não importa se foi há 3 dias atrás, se foi há 3 anos atrás. E olhe realmente para aquilo que aconteceu há tanto tempo atrás e você ainda está de mal, entre aspas, com a pessoa porque você gravou aquilo que ela disse de uma maneira que pode aparentemente ter te ofendido. Você está ainda guardando aquilo. Só que veja, quanto tempo se passou e você está ainda remoendo algo que não existe mais? Isso já foi, isso não está mais. A não ser que você fique alimentando. Geralmente eu falo, né, nos trabalhos, em relação aos atendimentos, que a gente não tem um passado, presente e um futuro. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Só que para a gente não ter peso, não sentir um peso daquelas coisas que na nossa linearidade aconteceram, a gente precisa soltá-las. Enquanto tem algo que ainda nos incomoda, que ainda nós ficamos revivenciando aquilo, pensando como que poderia ter sido, se eu tivesse feito diferente, aquela pessoa fez isso para mim, nós não largamos esse peso. Então nós ficamos trazendo isso que nessa linearidade aconteceu no passado para o nosso presente. Então, aquilo que a gente experienciou como difícil, uma discussão com uma pessoa, uma briga, o término de um relacionamento, se nós ficarmos alimentando aquilo o tempo todo, se nós estivermos ainda presos àquela situação que aparentemente já se foi, nós vamos estar alimentando e vivendo todos os dias aquilo no nosso presente, através dos nossos pensamentos repetitivos mesmo em relação ao que aconteceu, ou às vezes nós não estamos com isso no nível consciente, mas está operando ali no pano de fundo, se traduzindo como uma ansiedade, como uma desconfiança, ou quando a gente vai para um novo relacionamento, a gente fica lembrando, acendendo ali aqueles gatilhos, né, de relações passadas em que a gente se magoou. Então, essa semana vem para a gente olhar para isso e deixar que isso seja solto, para ver o quanto nós estamos presos a uma situação ou alguém simplesmente por ficar repetindo, pensando, ou talvez porque nós ainda não curamos, digamos assim, essas feridas do nosso passado. E eu tô falando isso com a inspiração do 9 de espadas e também com 2 de copas aqui. Então, gente, eu trouxe aqui esse 9 de espadas como um desafio e o 2 de copas como a solução para esse desafio. Qual que é o caminhar? Até então, né, eu estava me referindo muito a essa energia aqui do 9 de espadas, que é a gente ficar ali repetidamente pensando, sofrendo, e aqui no nível muito mental, porque espadas fala desse nível mental, em relação a coisas que aconteceram e nós estamos guardando, guardando e repetindo e não nos leva a nada, só sofrimento. Claro que é simplesmente, não vou mais pensar nisso e deu, tá tudo resolvido. Não, a gente sabe que no nosso nível da alma as coisas ainda continuam operando quando nós não compreendemos ou não esclarecemos internamente e emocionalmente, né, alguma situação do passado. Mas, de pronto, o que podemos fazer? Olhar para aquilo que está no nosso nível mental. Será que eu não estou alimentando, retroalimentando um pensamento repetitivo, já obsessivo em relação a uma situação ou alguém que aconteceu lá no meu passado? Isso a gente pode fazer.
Porque tudo que está no nível da nossa consciência, conscientemente a gente pode começar a mudar padrões. Opa, estou pensando nisso de novo. Tudo bem, eu acolho, mas agora eu vou focar em outra coisa. Opa, tá me vindo aquele padrão de novo, tá surgindo raiva, mágoa. Eu respiro, vou focar na amorosidade, vou focar em algo que eu goste de fazer. Isso ajuda a gente, ajuda e muito trabalhar no nível mental aquilo que está no nível mental. E quando a gente consegue mais fundo, a gente vai trabalhando em outras camadas. Mas como eu disse, de pronto para essa semana, é a gente avaliar aquilo que nós estamos repetindo mentalmente, as dores, as aflições. E o 9 de espadas está trazendo isso aqui. É um cansaço já mental de tanto pensar, só que muitas pessoas não conseguem se libertar. Então aí basta uma mudança de padrão, né? De transformar tudo isso no nível mental. Gente, não é possível. Ah, não, eu não consigo mudar, mas se você quer, já é um primeiro passo. Comece mudando o hábito, mudando o foco toda vez que vier um pensamento de raiva, de indignação. Comece fazendo esse padrão. Por quê? Como solução, tá aqui, gente, o 2 de copas, que tá falando das reconciliações nessa semana. Então, eu tô olhando aqui essas duas cartas juntas, claro, né? Não isoladamente. Então, quando a gente trata de ficar repetindo um problema no nosso nível mental, e aqui pode estar sim se referindo às relações que você já tenha vivido, algumas delas, né? Tá na hora de você se reconciliar, de você se colocar no seu próprio lugar. Porque muitas vezes, quando nós nos sentimos desafiados por alguém, quando nós nos sentimos magoados por alguém, quando nós nos colocamos como vítimas, essa relação ela não se equilibra a não ser que a gente olhe para o outro do mesmo tamanho do nosso. O que eu quero dizer com isso? A gente, quando fica cobrando, dizendo que o outro foi errado, aquilo me magoou e fica guardando, nós nos sentimos superiores. Nós sentimos que o outro está errado e eu sou vítima. Essa relação está em desequilíbrio. Por mais que você não precise, não queira se relacionar com essa pessoa do seu passado, você não vai conseguir dar um passo à frente se você não equilibrar tudo isso. Então, como eu disse, sair dessa elucubração mental de cobrança, de aflição, porque isso está num nível que é possível sim de transformar, e também quando você olha para o outro e vê que, puxa, aconteceu do jeito que aconteceu, aquela pessoa falou, foi naquele momento, isso não existe mais nesse momento, a não ser que eu fique revivenciando isso o tempo todo. Para eu fazer as pazes, para eu estar em paz comigo, eu preciso olhar para o outro e ver que nós temos o mesmo tamanho. Eu não vou para frente quando me sinto vítima, eu não vou para frente quando me sinto superior ao outro. Por mais que nos sentimos ali agredidos, eu olho para o outro como adulto e digo, bom, foi do jeito que foi, né? Foi do jeito que foi, agora eu sigo e que você possa seguir também. Eu libero você, por favor, também me libere para que eu siga. Isso, gente, tem uma força tremenda quando a gente faz esse exercício de sair nessa postura de superioridade, de sair dessa postura de vítima. Então a inspiração da semana traz isso pra gente, parar de ficar martirizando tanto ali aquilo que já passou no nível mental, soltar, né? Permitir que você faça mudança aí de comportamento, de foco, para que você realmente vá lidando com isso. Só que também para que isso aconteça, precisamos olhar para o fato ali do nosso passado, as pessoas do nosso passado, e entender que não somos melhores nem piores, que o que aconteceu entre nós foi o que tinha que acontecer. E ok, eu acolho, não me sinto melhor, eu não me sinto pior, eu não culpo o outro por isso, eu simplesmente respeito o outro, toda aquela história que você vivenciou com o outro também e que você possa seguir. Então, que seja uma semana de curar as relações, de curar principalmente aquilo que você revivencia em relação a todos os
relacionamentos, a todas as pessoas que você já encontrou no seu passado. Então, possamos reverenciá-las com respeito, entender que não há vítimas. Tudo foi do jeito que foi, porque tinha que ser. E não significa de maneira alguma, gente, um conformismo. E nem você ter que aceitar aquilo, mas é acolher. E acolher é muito diferente do que aceitar. Acolher nos torna maduros. Acolher é uma postura de adulto, tá bom? Então, uma excelente semana de muita paz na sua mente e no seu coração.